Opa, o Everton do portal lotosport.com.br aqui, e nesse vídeo eu vou te explicar como imprimir em folha A4 ou diretamente no volante a partir do portal da Lotosport. Então é o seguinte, aqui no gerador da Lotofácil, por exemplo, temos os dois botões, imprimir jogos volante e imprimir jogos A4. Nem todas as loterias do site têm a impressão diretamente no volante, porque acabou que muitos usuários não imprimem, eles jogam um pouco, por exemplo, a Mega Sena, o pessoal joga no máximo uma cartela, então acaba compensando marcar só essa cartela, então não tem a impressão no bilhete normal, porém tem do da Mega da Virada, que normalmente o pessoal faz bolão. Então, quando tiver o botão imprimir no volante, vai ter impressão no volante. Quando não tiver, vai ter impressão no A4. Todas elas têm impressão no A4. Então, no caso, eu gerei os jogos aqui, eles não estão salvos na minha conta, eu simplesmente gerei e selecionei e vou clicar em imprimir jogos em A4. Então, aqui agora eu tenho algumas opções. Então, eu tenho como colocar se eu quero imprimir ou não a numeração no volante. Ó, vou mostrar para vocês como que fica com não, ó. Tá vendo? É a numeração aqui de cima. Então eu quero sim que saia essa numeração para ficar organizado os jogos. Imprimir dezenas no final? Não quero. Ó. Tá vendo que tá saindo? Eu não quero. Olha lá, ó, sumiu. Vou deixar assim. Voltou. Tá ok? Então, todas as alterações que você fizer aqui, elas serão aplicadas a todos os jogos. Tá ok? Então, vamos às especificações para impressão em folha A4. A primeira coisa que você deve fazer é estar utilizando o navegador Google Chrome, que é esse aqui, ó, esse ícone aqui. Se você está usando, se você clica nesse ícone para abrir o site da Lotosport, tá ok. Se você não tem ele ainda, clica aqui para baixar ele, tá? Se você precisar de algum auxílio, pode entrar em contato com o suporte da Lotosport. O e-mail está aqui abaixo da tela, tá? Então aí você entra em contato com a gente. E tem que usar o Google Chrome. Outros navegadores podem apresentar defeitos na impressão. A impressão é em folha A4 aqui no caso, então só pode ser A4, não pode ser ofício, não pode ser papel carta, tem que ser A4. A gramatura desse A4 pode ser a normal, tá? Uma folha sulfite normal. Só não pode ser uma folha sulfite que parece um papel de pão, que ela é muito fina. Normalmente ela é até um pouco mais barata do que uma folha sulfite comum, tá? Então não invente moda nesse momento. Pede a folha sulfite comum. Aquela folha sulfite que todo mundo compra, que usa em escritório, que usa em escola, tá? Não utilizar margens na impressão, configure para nenhum após clicar em imprimir. Eu vou mostrar isso aqui já já. Recortar nas linhas tracejadas para formar o bilhete, com tesoura ou guilhotina. Se possível, evite régua. Por quê? A régua deixa como se fosse uma rebarba na borda do volante. Isso atrapalha a atendente passar na máquina. Então, aqui estão as linhas tracejadas. Você vai passar tesoura em todas elas. Então, no caso, eu tenho 1, 2, 3. Aí, se eu tivesse o terceiro volante, seria a quarta linha. Certo? E aí, embaixo também eu vou ter uma linha grandona que eu preciso recortar. Não pode imprimir e já levar na lotérica a folha sulfite. Tá? Algumas pessoas já fizeram isso, não tem nem como entrar uma folha sulfite inteira na máquina, gente. Tem que recortar, não pode levar sem recortar. Você tem que recortar ou passar na guilhotina, não pode usar régua. E você pode fazer também aqui os ajustes, se quer surpresinha. Se os jogos são de 16, 17 ou 18, é só você alterar aqui. Tá? Nunca esqueça de alterar aqui, tá bom? Muita gente acaba esquecendo. Então, por exemplo, por padrão vem 15, mas se os seus jogos são de 16 dezenas, você tem que colocar aqui 16 e clicar em atualizar. Então, você vai usar o Chrome, não vai ter margem. A folha, você vai colocá-la normalmente na impressora, tá? Ela vai ficar em pé lá na impressora, vai colocar lá normalmente. Então, eu vou configurar aqui para imprimir com 15 dezenas. Não quero bolão, sabe aquela opção que tem no final do volante? O pessoal que faz bolão pode usar. O padrão aqui é desativado, bolão. Teimosinha nos jogos, eu posso colocar 3 teimosinha, 6 teimosinha, até 12, mas não quero teimosinha. Imprimir dezenas no final, o que são essas dezenas no final? São essas dezenas aqui, ó. Se eu não quiser, para economizar tinta, eu coloco não e clico em atualizar.
Lembre sempre de clicar em atualizar a configuração, porque senão ele não vai aplicar em todos os volantes, tá? Não é só mudar aqui que ele vai aplicar automático, tem que clicar em atualizar a configuração. Imprimir numeração do volante são esses números aqui de cima, ó. Se eu colocar não e atualizar, somem, tá bom? Então eu vou deixar assim. Agora vamos para a parte de configuração da impressão. Então eu vou clicar agora aqui na impressora, clique aqui para imprimir. Então, tem o destino, aqui você vai colocar a sua impressora, então no caso a que eu uso é a Epson L395, é uma impressora antiga, você não vai encontrar para comprar, mas eu sempre recomendo as impressoras da linha Epson, tá bom? Então, se você não tem impressora, mas conhece alguém que tem, tenta fazer um teste imprimindo nessa impressora do amigo, do colega, do primo, do tio, antes de comprar uma, porque às vezes você vai comprar uma que não suporta ou que não fica legal a impressão, mas normalmente todas as impressoras conseguem imprimir no A4, tá? Então não temos problema com impressão no A4 nas impressoras. Eu digo de testar no volante, tá? Quando você imprimir no volante, às vezes algumas impressoras não conseguem detectar o volante na impressora. Então para A4 vai funcionar na maioria das impressoras. Uma questão a ser lembrada é que algumas impressoras a laser, a máquina não consegue reconhecer a impressão delas. Não sei se fica muito preto e dá algum tipo de reflexo, mas algumas impressoras a laser, a máquina da lotérica não lê e outras lê. Então, difícil falar se vai funcionar ou não na sua impressora a laser. Na tinta funciona normal. Então, páginas. Páginas eu deixo tudo, mas caso você precise imprimir alguma página específica que engasgou o papel, não sei, tinha acabado a tinta no momento, é só você colocar aqui. Cada página tem 9 jogos, tá? 3 volantes, cada volante com 3. Esse é o modelo novo do volante, é aquele com 3 jogos. Cópias 1, tá? Colorido, aqui você pode deixar preto e branco, funciona, como você pode imprimir colorido, que no final vai sair preto e branco também, porque só existe um tom nessa impressão, que é o preto, e a folha branca. Aí você vai clicar em mais definições. Aqui você tem que garantir que está A4, não pode estar outra coisa aqui, tem que estar A4. Página por folha 1, margens nenhum, você colocar aqui, ó, nenhum, margens nenhum. E a escala, ela tem que estar personalizada para 100%. Não pode estar outro valor aqui, tá ok? A escala não pode estar outro valor aqui. Tem que estar 100%. Você pode até deixar padrão, mas eu recomendo colocar personalizado e 100. Algumas pessoas deixam a escala 97 aqui, tá? Mas é errado. Tem que deixar 100, tá ok? E essa opção aqui não importa. Feito isso, é só imprimir que vai dar tudo certo na impressão em A4. Não tem mais segredo, tá ok? Agora vamos para a impressão diretamente no volante. Então eu vou clicar aqui, são os mesmos jogos. A disposição dos jogos na tela fica um pouquinho diferente, mas não precisa estranhar. Não tá errado, não tá bugado, não. É assim mesmo, tá? Por quê? Agora, cada volante é como se fosse uma folha que a impressora vai ter que imprimir. Então, ela vai puxar o bilhete, vai imprimir e já vai puxar o outro. Então, por isso esse espação grandão. É como se fosse uma folha sulfite que ela está puxando, tá? Então, aí aqui é o seguinte. Você tem a opção de fazer o ajuste vertical e o ajuste horizontal. Uma coisa que não tem na impressão no A4, porque você não precisa fazer aquele ajuste. Mas no bilhete, você tem aqui a opção de colocar mais 1 milímetro na parte de cima, mais 2, mais 10, mais 11, mais 29, mais 35, até mais 40, tá? Então, você vai fazer o teste aí. Como que eu recomendo você fazer o teste? Gere apenas um bilhete, ou seja, no máximo 3 jogos, tá? Para poder ficar imprimindo em apenas um bilhete para encontrar o ajuste vertical e o horizontal da sua impressora, pois isso varia de impressora para impressora, por isso não tem como eu passar aqui para você qual que é o teu. Inclusive, o ajuste ele tem o negativo, tá? Existe a opção negativa no ajuste vertical. E na horizontal só existe o positivo. E aí você pode colocar mais 1, mais 2.
Eu vou colocar aqui mais 10 no ajuste horizontal e deixar padrão no vertical para vocês verem o jogo deslocando para a esquerda aqui, ó. Então vou atualizar. Perceberam que ele deslocou? Vou voltar, ó. Padrão mais 10, tá vendo? Ele deslocou para a esquerda. Agora eu vou deslocar para baixo, ou seja, eu vou colocar margem lá em cima do jogo. Olha lá, foi para baixo. Ó, padrão. Vou colocar margem, deslocou para baixo. Então com esse ajuste você vai conseguir encaixar certinho a impressão no volante. Qual a posição do volante na sua impressora? Você vai estar de frente para a sua impressora, olhando de frente para ela, tá? Ela com a abertura de saída do papel aí, sabe onde sai o papel da impressora? Você vai estar de frente para essa abertura. Então você está de frente para a impressora. Você vai alinhar o bilhete deitado do lado direito da impressora, tá bom? Você vai alinhar o bilhete deitado, ou seja, para marcar o bilhete, normalmente você marca ele em pé, certo? Se for da Lotofácil, o bilhete ele tem a orientação na horizontal, mas aí você vai colocar ele deitado também. Então, colocou ele deitado, o nome da loteria, por exemplo, Mega Sena, Lotofácil, tem que estar encostado no canto direito da sua impressora. Assim, os pontinhos pretos que tem no volante vão ficar para cima, o nome da loteria vai ficar do lado direito da impressora e aí ele vai puxar corretamente o seu volante para estar imprimindo, tá ok? Então, olhou para a impressora de frente, pega o bilhete, tomba ele, coloca do lado direito da impressora e é isso. Aí você vai fazendo o ajuste aqui para encontrar. Encontrou qual que é o ajuste da sua impressora? Anota no papel. Anota no papel porque aí toda vez que você for imprimir, é só você chegar aqui direto e colocar mais um, por exemplo, e mais 3. Clique em atualizar, sempre clique em atualizar e clique em imprimir. Então, a hora que eu clicar em imprimir, você vai ver aqui, ó, tá vendo? A folha 1, que seria o bilhete 1, e aqui o bilhete 2. Bilhete 1, bilhete 2. Tá bom? Então, se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com o suporte, que é o e-mail contato@lotesport.com.br. No rodapé do site, numa página qualquer, tem o nosso e-mail aqui. É só você clicar ou então clicar no menu Minha Conta Atendimento, que você vai entrar em contato com a nossa equipe. Tá ok? Então, para impressão é só isso daí. Espero ter sanado todas as dúvidas.